Boa tarde, colegas. Vamos a mais uma apresentação do projeto Conta Comigo, estamos juntos, de acolhimento à saúde mental das equipes médicas e assistencial do Hospital São Lucas. A exposição de hoje é sobre normativas em telemedicina, né? A evolução desse conceito recente, as características, algumas dicas e os cuidados éticos que a gente tem que ter ao usar a tecnologia dentro do atendimento médico. Meu nome é Luciano Bilodre Luiz, sou médico, psiquiatra, mestre em medicina, cursando meu doutorado em medicina também na PUC. Sou professor e preceptor do curso de especialização em residência médica em psiquiatria e atual vice-presidente do nosso centro de estudos, CENESP, que está junto nessa ideia de poder contribuir com a população e com os colegas nesse momento de crise mundial. Aqui nesse slide a gente tem as principais fontes, as 4 fontes que eu usei para fazer a apresentação. A primeira, a Declaração de Tel Aviv, que surgiu da 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em outubro de 1999, que onde as primeiras bases, normas, enfim, e orientações aos conselhos nacionais de medicina foram discutidos. Depois, em 2002, a resolução do Conselho Federal de Medicina que trouxe as normativas do uso da telemedicina no Brasil e, mais recentemente, semana passada, enfim, o ofício número 1756, que saiu em 19 de março do Conselho Regional de Medicina ampliando as normativas em relação ao uso da telemedicina, e no dia seguinte a portaria 467 do Ministério da Saúde, que também ampliou e autorizou e trouxe uma segurança do ponto de vista ético do uso da telemedicina de uma maneira um pouco mais ampla no nosso dia a dia de trabalho, que eu vou explicitar ao longo da apresentação agora. Bom, como citamos anteriormente, o primeiro marco mais importante dentro da classe médica mundial, né, sobre a telemedicina vem da Declaração de Tel Aviv, na 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em outubro de 1999. A partir daí, os principais parâmetros sobre telemedicina foram definidos e, claro, foram se aprimorando ao longo do tempo. Mas a base, o suporte de todas o uso da telemedicina na prática, no dia a dia, vem daí, né? Então, eu acho que o primeiro conceito de telemedicina é o exercício da medicina à distância, né? Cujas intervenções, diagnósticos, decisões. Bom,
Na Declaração de Tel Aviv, eles definiram 4 tipos diferentes de telemedicina. Primeiro que eles chamaram de teleassistência, que é a interação entre o médico e o paciente, que por algum motivo não pode ser presencial, seja por um isolamento geográfico, seja por alguma catástrofe, algum impedimento ou por uma necessidade urgente daquele momento e não haver a possibilidade de deslocamento e que precisa de uma assistência num primeiro momento. Ou como, por exemplo, no caso que a gente vive hoje, né, de passar algum tipo de orientação, enfim, onde o contato, em função do contágio do Covid-19, acaba sendo, deve ser evitado. Tá? Um segundo tipo que é a televigilância, que é a interação entre o médico e o paciente, só que há um compartilhamento de informações, seja de pressão arterial, de febre, de acompanhamento. Talvez isso seja muito usado hoje via WhatsApp, por mensagens, às vezes no acompanhamento de um início de um tratamento, de melhora, onde o próprio paciente ou algum técnico de enfermagem ou algum outro profissional da saúde passa informações para o médico que vão auxiliar ele a vigilância de saúde desse paciente e o acompanhamento. Né? Então, há um contato um pouco mais constante. O terceiro tipo é o que eles chamam de teleconsulta, que seria a replicação da nossa consulta normal, né, clínica, rotineira, só que sem a presença física do paciente e também sem a presença física de um segundo médico que possa examinar esse paciente, fazer um exame físico, coletar exames clínicos, enfim. Isso eles, na declaração de Tel Aviv, eles colocaram com bastante risco, assim, que deve ser evitado, porque pode ter incerteza em relativo à confiança das informações, a confidencialidade, a segurança da informação telecambiada, né, que foi transmitida ali. Então, nesse momento, eles evitavam, orientavam, tentar evitar ao máximo o tipo dessa relação direta, que o ideal seria presencial, e usar a telemedicina mais para teleassistência e a televigilância do que propriamente para consulta. E um terceiro tipo que seria a teleinterconsulta, né, que é a consulta de um médico em relação ao outro colega sobre dúvidas, esclarecimento de casos de outra especialidade, que é uma interconsulta através do uso de meios eletrônicos, enfim, que, que também poderia ser usado dentro da telemedicina. Resumindo, então, a gente teria a teleassistência, seria uma assistência remota, a televigilância, né? Então, a vigilância constante de dados de saúde, a teleconsulta, que eles colocavam com um certo temor e uma certa precaução em função da relação médico-paciente não estar tão presente, e a teleinterconsulta. Então, eles definiram alguns princípios para o uso da telemedicina. Né? O primeiro, como qualquer ato médico, enfim, deve estar baseado nos preceitos éticos da relação médico-paciente, que ela não pode ser afetada pelo uso da telemedicina, então é importante que não haja um distanciamento entre o médico e o paciente com o uso da telemedicina, e o cuidado deve ser, ela deve aproximar e não afastar. É muito importante que tenha uma identificação clara de ambos, né? Que seja confiável, que o paciente saiba que efetivamente está sendo tratado por um médico e que o médico saiba efetivamente que é o seu paciente que está do outro lado mandando as informações, recebendo as informações. O princípio básico de confidencialidade deve ser mantido e preservado, então cuidados em relação a quem pode estar recebendo esse tipo de informação, de que maneira essa informação vai ser dada, passada, e se de alguma maneira ela pode ser perdida, né? É importante que o médico se preocupe em relação a isso, que haja um consentimento do paciente em relação ao uso da tecnologia, ele precisa consentir, né, que o uso da telemedicina esteja presente dentro da relação. E também é fundamental que o médico tenha segurança na sua tomada de decisões, que ele não tome decisões sem que haja uma segurança de que aquela conduta que ele está tomando, ela foi baseada no máximo de informações, não ficou faltando um exame físico, algo presencial, enfim, que possa mudar a conduta
e que daí, claro, o médico deve tentar ao máximo buscar esse tipo de informação, um exame físico, um exame complementar antes de passar a conduta para o paciente, né? Então é fundamental que a segurança das tomadas de decisões sejam mantidas e não se tomem decisões precipitadas pela impossibilidade naquele momento de se ter um contato direto com o paciente. Outros princípios importantes da telemedicina e também da responsabilidade médica, né, da independência do médico na decisão do emprego da telemedicina. É ele que deve decidir se isso vai ser importante ou não. Claro, o paciente precisa consentir, mas o médico tem independência nesse tipo de decisão. Ele deve se basear exclusivamente pensando no benefício do paciente, não no conforto pessoal. Então, o uso da telemedicina ela é apropriado se o paciente vai ter algum benefício com isso, né? O médico tem que se beneficiar do uso. Ao atender, né, o paciente ele é responsável pelo caso e por suas condutas, decisões tomadas, então a responsabilidade médica ela se mantém, independente da consulta presencial ou do uso de algum tipo de telemedicina. E na teleconsultoria, o médico que pede a opinião do colega, ele é responsável pela tomada de decisão, né? Claro que o colega fica corresponsável e é importante também que o acompanhamento do caso seja feito e a comunicação seja feita do início ao fim. E cabe ao médico assistente também averiguar a formação e a capacitação, assim como fornecer orientações a não médicos que participem do processo. Isso inclui a parte de transmissão de dados, acesso a exames, pessoal técnico que eventualmente pode estar envolvido no processo, que pode ter acesso a algum tipo de informação. Então é o médico que tem que cuidar para que os preceitos éticos da conduta médica sejam mantidos em todo o processo de atendimento. Outro princípio que a gente já comentou anteriormente ali, que é a qualidade da atenção e segurança na telemedicina. O médico que utiliza a telemedicina é responsável pela qualidade do atendimento que recebe o paciente e não deve optar pela consulta de telemedicina, a teleconsulta, a menos que considere que é a melhor opção disponível. Então, como a gente reforçou, a teleconsulta na declaração de Tel Aviv, eles têm uma orientação de tentar ser evitada ao máximo, o que a gente vai ver que dentro do momento atual isso se modificou. A qualidade da informação também é um princípio básico, né? O médico exerce a medicina à distância, sem ver o paciente deve avaliar cuidadosamente a informação que recebe. O médico ele só pode dar opinião e recomendações ou tomar decisões médicas se a qualidade da informação recebida é suficiente para tal, aquilo que a gente comentou também um pouquinho antes. A autorização e a competência para utilizar a medicina é outro princípio importante. Então, tem que ser um médico, ele tem que estar autorizado a fazer o uso da medicina conforme as agências reguladoras locais e tem que ter competência para isso, né? Tem que ter um CRM. Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, de o uso de telemedicina para atender pessoas de outros países, por exemplo, onde o nosso CRM não é válido. E aí isso, claro que implica no impedimento. E outro princípio fundamental que a gente coloquei como história clínica do paciente é que a história completa deve ser coletada, os dados, informações, enfim, ser registrado em prontuário, a identificação de quem está fazendo o atendimento, a assinatura. Isso tudo deve continuar, apesar de não haver a presença formal, os registros devem seguir normalmente um fluxo de atendimento como o presencial. No Brasil, né, então demorou um pouquinho mais, 3 anos depois, em 2002, no Diário Oficial de 26 de agosto, foi publicada a Resolução, né, 1643, que normatizou a telemedicina do Brasil. Ela foi muito baseada na Declaração de Tel Aviv, ela mantém todos os cuidados éticos, responsabilidades, deveres e direitos do exercício da medicina no Brasil e seguiu muito o padrão da Declaração de Tel Aviv. Então aqui eu não vou fazer mais muitos comentários porque ele seguiu, né? Vamos ver então no próximo slide o que está um pouco mais atual.
Bom, no dia 19 de março, agora, saiu um ofício do Conselho Federal de Medicina, levando em consideração a situação de explosão da pandemia do Covid-19 e as reais ameaças à população em função disso e ao sistema de saúde, né, tendo como fundamento também o posicionamento da Organização Mundial de Saúde Pública com a decretação de estado de calamidade pública no Brasil e também as medidas, né, de combate, como isolamento social, eficiente higienização e também, finalmente, tendo por fundamento a necessidade de proteger tanto a saúde dos médicos, que estão na linha de frente de combate dessa batalha, como a dos pacientes. O Conselho Federal de Medicina expediu, né, esse ofício determinando aperfeiçoar ao máximo a eficiência dos serviços médicos prestados e, em caráter de excepcionalidade, eu sublinho isso, excepcionalidade, enquanto durar a batalha de combate ao Covid-19, reconhecer a possibilidade e a eticidade, ou seja, a possibilidade, se torna ético a utilização da telemedicina, além do disposto naquela resolução de 2002. Né? E a gente vai ver o que tem de diferente nesse ofício agora. Bom, nesse ofício, então, eles acabam delimitando melhor e autorizando o uso de teleorientação, né, que é aquilo que lá na Assembleia de Tel Aviv foi definido como teleassistência, exatamente a mesma coisa. Então, é realizar a distância, orientação, encaminhamento de um paciente em isolamento em função do Covid, então orientar à distância. O telemonitoramento, que é exatamente a mesma coisa lá da Assembleia de Tel Aviv, que é um ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde ou doença, e a teleinterconsulta, né, que é a troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico terapêutico. Importante ressaltar que nesse ofício eles não falam de teleconsulta, né? Então vocês vão ver que eles usam esses três termos, mas não usam o termo, enfim, de teleconsulta. Isso vai aparecer agora num decreto do Ministério da Saúde. Então, no dia seguinte, 20 de março, saiu a portaria do Ministério da Saúde 467, reforçando aquilo que foi feito no ofício do Conselho Federal de Medicina no dia anterior, né, dizendo em caráter excepcional e temporário, enquanto a gente estiver num estado, numa situação de emergência, ele regulamenta e libera o uso da telemedicina para o enfrentamento da situação emergencial de saúde pública que estamos vivendo. E os médicos que participarem das ações, né, de telemedicina devem empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. Eles reforçam que deve ser mantido os preceitos éticos de beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia, e observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória, em especial listadas no protocolo de manejo clínico do coronavírus, né, disponível no endereço do Ministério da Saúde. Então, mesmo na teleorientação e telemonitoramento, é importante que a gente tenha claro essas normativas também para, se for necessário, notificar as autoridades competentes. Na portaria eles reforçam, né, a ideia de que os dados clínicos necessários para a boa condução do caso sejam preenchidos em cada contato com o paciente, então o preenchimento de um prontuário de uma maneira completa, data, hora e tecnologia da informação, esse é um dado importante, se foi usado um WhatsApp, se foi usado um Skype, ou que tipo de aplicativo foi usado para se manter o contato com o paciente, isso deve ser informado no prontuário, né? É um dado importante que normalmente a gente não está acostumado a registrar. E também o número do conselho profissional, enfim, a unidade da federação, né? Que isso vai no carimbo, na assinatura de quem está fazendo o atendimento. E também, o que é bastante novo e inovador, que ele liberou a emissão de atestados e receitas médicas, né, com uso de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos pela
ICP, que é o Sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiro. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, né, mas é importante saber que há essa possibilidade, é necessário ser feito uma certificação digital, né, do médico e depois o cadastro dentro disso e depois usar algum aplicativo que possa, que seja cadastrado para a emissão desses tipos de documentos. Então, que é uma novidade bem importante, mas principalmente como no projeto a gente vai fazer mais teleorientação e teleassistência e teleinterconsulta, em função do tempo eu não vou entrar em detalhes ao que diz respeito da emissão de laudos e receitas médicas virtualmente. Aqui a gente tem um exemplo do anexo 1 da portaria 467, tá? Onde é um exemplo de caso o paciente seja suspeito ou necessite de isolamento, ele deve fazer esse termo informado, enviar para a gente para que seja registrado em prontuário e notificado às autoridades competentes. Eu coloquei aqui mais como um exemplo, tá? E caso alguém queira, é só buscar pela portaria que acaba achando o modelo completo. E aqui algumas dicas sobre o uso do material de tecnologia. Né? É importante que a gente esteja num local com uma boa conexão de internet. É muito ruim se a internet começa a falhar, a cortar e tem que ser interrompido o atendimento. Então, esses cuidados prévios ao início do atendimento é fundamental. É muito interessante que o médico tenha uma câmera fixada, talvez deitada, para ter uma amplitude maior de visualização do ambiente também, não focada apenas no rosto, né, mas talvez um pouco mais distante, isso dá um certo conforto para o atendimento. A ferramenta que não tanto, talvez, para os médicos, enfim, mas principalmente que os pacientes e as pessoas que procurarem algum tipo de orientação têm acesso, e mais difundida no nosso país é o WhatsApp. Então, usar outros recursos que demandem que o paciente baixe o aplicativo, se familiarize com o uso, enfim, eu acho que torna essa comunicação um pouco mais difícil, né? Principalmente para algumas pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Então é importante que a gente tente facilitar isso e no dia a dia o WhatsApp está bastante difundido e ele é um meio, a princípio, seguro de troca de informação. Então acho que ele deve ser usado. Uma dica é que se a gente fica com o celular deitado e o paciente com o celular em pé, vai ficar desencontrado. Então é importante que também a gente informe o paciente sobre alguns cuidados, sobre estar com a internet, estar num local onde não haja a possibilidade de outras pessoas interromper a consulta. Se ele tem outras pessoas dentro de casa ou dentro do ambiente, o uso de fone de ouvido por parte do paciente pode dar um sigilo maior para a informação, né? Então que outras pessoas não ouçam, pelo menos o que está sendo dito pelo médico. Isso pode ser informado e solicitado para aumentar a confiança na confidencialidade. Também é importante solicitar ao paciente que não grave, que não filme a consulta, né? Nossa responsabilidade ética em relação a isso é tomar esses cuidados. Eu acho importante que seja informado e solicitado, já que o paciente não tem essa responsabilidade, que ele tome esses cuidados ao longo do uso da telemedicina. E a princípio é isso, né? Claro que dificuldades todo mundo vai apresentar com conexões. A dica que eu dou é que quem nunca teve esse tipo de experiência, no início é um pouco estranho, mas depois a gente acaba se habituando. Talvez as consultas no início fiquem um pouco mais cansativas, parece que o tempo não passa, enfim, mas no dia a dia, na prática, a gente vai se habituando. É um recurso que a gente tem que tentar utilizar agora, justamente para tentar diminuir a propagação, né, do vírus e a circulação de pessoas, enfim, mas também, principalmente, que a gente não pode deixar de levar em consideração é que os pacientes continuam tendo necessidades, continuam precisando de assistência e, nesse momento, esse recurso está completamente autorizado e vai ser muito útil para manter a assistência, manter o acompanhamento dos doentes, enfim, e também, o que é no caso do projeto aqui dentro do Hospital São Lucas, de manter
uma segurança, uma orientação em relação aos funcionários, onde o nível de ansiedade, os medos mediante o que está acontecendo, acabam precisando de algum tipo de orientação, algum tipo de assistência capacitada, médica, para poder se manterem emocionalmente estáveis e seguirem o seu trabalho e sua vida dentro dessa normalidade que a gente vive, mas da melhor forma possível.